Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari, né? Hoje nós estudaremos mais a fundo esse assunto aí, né, que nós iniciamos na aula passada, né, sobre isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos, tá bom? Então hoje a gente vai estudar assim de uma forma mais específica, mais detalhada, vamos dizer assim, tá? Prestem atenção na aula, qualquer dúvida, é só sinalizar, chama no PV, sinaliza aí, não entendi, explica de novo, tal. Estou à disposição, inteiramente à disposição de vocês. Eu quero parabenizar aqueles que me enviaram, eu pedi exemplos eu queria um exemplo de isótonos, isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. E muitos me enviaram no PV, tá? Então eu fiquei muito feliz porque eu tô tendo um retorno por grande parte de vocês, viu? E continue assim, tá bom? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, tá? A gente já viu sobre as teorias atômicas, a gente viu já sobre o átomo, nós vimos que o átomo é tido como a menor partícula da matéria, né? Então que a matéria, né, é formada de átomos, né? E aí assim a gente já viu várias teorias atômicas e a gente viu a atual, né? E a gente viu que o átomo, ele é formado por três partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam dentro do núcleo e os elétrons ficam na atmosfera, ficam ao redor do núcleo, aí na parte externa do núcleo, tá bom? Os elétrons ocupam a maior parte do átomo, tá bom? Os prótons, eles têm carga positiva. Os nêutrons, eles têm carga negativa e são os nêutrons que dão a estabilidade aos átomos. E os elétrons, eles têm carga negativa. Bom, daí a gente viu o conceito, né, de elemento químico, que é conceituado como um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, tá bom? E é representado aí pela letrinha Z. Então, toda vez que vocês verem um Zzinho aí, em ciência a gente tá falando do número atômico, tá? A gente já estudou sobre esses símbolos, o que quer dizer o A, que é massa atômica, o P, que é prótons, o N, nêutrons, o E, elétrons, e o Z, que a gente viu que é o número atômico, tá bom? Então, que vocês não percam isso, não esqueçam disso aí, porque a gente vai estar sempre usando, né? E vocês, tendo memorizado aí, né? Tendo na memória aí esses símbolos, vai facilitar bastante, tá bom? Então, assim, o número atômico é o que vai individualizar, é o que vai caracterizar cada elemento. Não existe dois elementos com o mesmo número atômico. Por exemplo, vocês podem consultar na tabela periódica. O único elemento que possui um átomo é o hidrogênio. Então, vocês não vão encontrar, eu vou encontrar o oxigênio com um átomo. Não, o oxigênio vai ter 8. Pode variar o número de elétrons, né? Quando ele perder ou ganhar elétrons. Pode variar aí na questão do número de massa. Então, eu posso ter aí, ó, três hidrogênios, né? Ambos vão ter um átomo aí na composição, mas pode ter um número de massa diferente, entenderam? Então, vamos continuar. Na figura a seguir, temos diferentes átomos, todos com a mesma estrutura. Um núcleo com nêutrons e prótons e uma eletrosfera com elétrons. Mas cada tipo de átomo possui uma quantidade de prótons diferentes. E com isso o elemento muda. Por exemplo, o átomo do hidrogênio possui um número atômico igual a 1, pois ele tem apenas um próton em seu núcleo. Já o hélio possui 2 elétrons e assim sucessivamente. Então, aqui a imagem, tá vendo, ó? O hidrogênio, ó, tá vendo aí, ó, a bolinha rosinha aí, cor vermelha, é o próton, o verde aí é o nêutron, e aí a gente tem essa menorzinha roxinha aí, que é o elétron, tá bom? Então, dentro do núcleo aqui, a gente vai ter o próton e o nêutron. E fora aí na atmosfera, na eletrosfera, perdão, na eletrosfera nós vamos ter aí o elétron, tá bom? O primeiro aí, o hidrogênio, ele tem, tá vendo? Um próton, a gente viu que o próton é o mesmo número atômico. Então, tem um próton, tem um número atômico 1.
Hélio aí, ó, 2 prótons, lítio, 3. E assim sucessivamente. Vocês verem que conforme o número, o número atômico vai mudando, a gente vai ter um outro tipo de elemento, tá bom? Um elemento químico é representado colocando-se seu símbolo, a gente já viu isso, né? Que o símbolo do elemento químico é representado por uma letra maiúscula ou duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula, né? Por exemplo, o hidrogênio tem o símbolo H, o oxigênio tem o símbolo O, o sódio tem o símbolo Na, tá bom? Então, coloca-se, ó, tá vendo aqui o X representando aí o símbolo? Então, X, aí o número de massa a gente vai colocar em cima e o número atômico a gente vai encontrar embaixo. Lembrando que essa aqui é a forma representativa, é a forma como a gente vai representar o elemento químico, né? Na tabela periódica a gente já vai encontrar inverso. Quando a gente olha lá na tabela periódica, eu já falei isso pra vocês e já mostrei, que a gente vai encontrar lá o número atômico em cima e a massa, né, na maioria das vezes a gente vai encontrar ali embaixo, né? Aí quando a gente vai colocar na forma representativa, quando eu falo assim, represente o elemento tal, a gente sempre vai colocar a massa em cima e o número atômico embaixo. O número de massa, representado pela letra A, não é? É a soma das partículas que estão no núcleo, ou seja, dos prótons e dos nêutrons. A gente já viu isso, né? Ou seja, A que é igual a N mais P, né? Traduzindo aí, A, que significa massa atômica, que é igual número de prótons mais o número de nêutrons mais o número de prótons. As informações consideradas até aqui são importantes para se entender determinadas semelhanças que existem entre átomos de um mesmo elemento e entre átomos e íons de elementos diferentes. As semelhanças atômicas que serão explicadas a seguir são isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, né? Então, vamos lá. Para o primeiro aí, vamos ver o conceito de isótopos. Os isótopos, eles são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Mas ele vai se diferenciar no número de nêutrons. Então, aí, isótopos têm um número atômico igual, mas tem um diferente número de nêutrons. Prestem atenção que a gente vai ter uma atividade no final da aula, tá bom? Então, isótopos têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Essa é a semelhança atômica mais importante, pois praticamente todos os elementos químicos possuem isótopos naturais ou artificiais. Visto que possuem o mesmo número atômico, isso significa que átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, conforme já mencionado, possui um próton apenas. Mas na natureza são encontrados 3 isótopos de hidrogênios que são, a gente pode encontrar aqui, tá vendo, ó? H1, H2 e H3 ou seja, aqui, ó, o primeiro aqui, ele tem massa, ele tem a massa de 1, o número atômico 1 e o número de massa 1. No segundo caso aqui, a gente tem o hidrogênio, né, como a gente viu que a gente representa a massa em cima e o número atômico embaixo. Então, ele vai ter 2 de massa, mas tem 1 de número atômico. Nesse terceiro exemplo aqui, ele tem 3 de massa e 1 de número atômico. Então, você vê que nesses 3 casos, ele tem o mesmo número atômico, 1. O que está mudando aí, né, a gente tem aí diferente número de massa, que quando a gente vai aí, para a gente descobrir o valor de nêutron, viu, a gente só lembra que a gente subtrai. Então, aqui, ó, que a massa que a gente diminui pelo valor de próton ou pelo valor do número atômico. Então, 2 menos 1. Então, a gente tem aqui 1 de nêutron. E aqui a gente tem 3 menos 1, a gente tem 2 de nêutron. E aqui 1 menos 1, então é o valor de nêutron, viu? Observe que a diferença está no número de massa, o que significa que eles possuem um número de nêutrons diferentes. O hidrogênio comum possui 0 nêutrons, o deutério, que é o segundo, possui 1 nêutron, e o trítio possui 2 nêutrons, que é o terceiro caso aí.
tá? Eu acho que deu pra vocês compreenderem direitinho. E agora a gente vai pra isótopos. Gente, ó, vamos lá, isótonos. Para vocês não se esquecerem, ó, isótonos. Lembra que tem aí o N, tá vendo? Isótonos. Para vocês, uma dica para vocês lembrarem aqui, ó, isótopos, com P aqui no final, pos. Lembra de prótons, tá? Pzinho aqui, isótopos, lembra de prótons. Então, P vai lembrar de prótons. Tem o mesmo número de prótons. Agora, a gente tem aqui, ó, isótonos, no final. Tem a letrinha N aí, então vamos lembrar N nêutrons, tá? Então, isótonos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, mas se diferenciam no número atômico e no número de massa, tá? Então, aqui, ó, o número de nêutrons, o número de nêutron vai ser igual, mas o número de massa e o número atômico vai ser diferente. Nesse caso, trata-se de elementos químicos diferentes, pois o número atômico não é igual, tá? Não tem como aqui, ó, ter o número atômico igual, já que tem assim, não tem como ser o mesmo elemento químico, já que o número atômico é diferente. Então, número atômico diferente, elementos diferentes, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, a gente vê um exemplo aqui, a gente tem aqui o cloro, tem 37 aqui de massa e tem 17 de número atômico. E aí aqui a gente tem 40 de massa e 20 de número atômico. Então, a gente vai aqui, ó, pra gente ver se tem um número de nêutrons iguais. A gente já viu aqui que o número de massa é diferente, que aqui é 37, aqui é 40. O número atômico é diferente, porque aqui é 17, aqui é 20, não é? E agora a gente vai fazer a subtração para a gente descobrir o valor do nêutron, para saber se realmente é um isótopo. Então, 37 menos 17, a gente tem 20. 40 menos 20, 20. Então, desse lado eu tenho 20 de nêutrons e aqui eu tenho 20 de nêutrons. Então, aqui eu tenho isótopos, tá bom? Para descobrirmos o número de nêutrons desses elementos e sabermos se eles são mesmo isótonos, como eu disse, basta diminuir o número de massa pelo número de prótons. Então, o número de massa que está na parte superior, subtrair pelo número de prótons que está na parte aí inferior, né? Aqui é ensinando como vocês vão fazer essa subtração, tá bom? Então, A que é igual a N mais P, né? E dessa forma, vocês vão descobrir aqui, ó, o valor de nêutrons. É só a gente fazer a subtração, né, rapidinho, e aí a gente consegue aí identificar, né, o tipo que ele é. Pronto, agora a gente vai para isóbaros. Lembra, ó, isótopos tem pous no final, tem P. Então, lembra aí, no mesmo número de prótons. Isótonos tem o N, mesmo número de nêutrons. E esses aqui a gente vai isóbaros, aros. O A representa o quê? Número de massa. Tá bom? Então, a gente vai ter o número de massa igual, mas o número no número atômico diferente, tá? Então, esses átomos também são de elementos químicos diferentes. Exemplo aqui, a gente tem ó, o potássio, tá? E cálcio, se eu não me engano. Então, aqui a gente vai ter, ó, a massa igual. A gente tem aqui, ó, tá vendo o potássio? A gente tem 40 de massa. E aqui a gente também tem 40. A gente tem aqui o número de prótons diferente, tá vendo? Número atômico. Aqui é 19, aqui é 20. Facilmente a gente consegue identificar aí. Então, aí, lembra? Isóbaro igual número de massa e diferente número atômico. Isoeletrônicos, esse daí é muito mais fácil, tá aí uma mega dica para vocês. Isoelétron, vê que tem o nome elétron aí no meio, isoeletrônicos. Então, elétrons
são átomos e íons que possuem a mesma quantidade de elétrons. Tem a mesma quantidade de elétrons. Então, vocês vão ver, tem a mesma quantidade de elétrons, então aí é um isoeletrônico. Um exemplo que podemos citar é entre o átomo de neônio, né? Que tem aí 20 de massa e 10 de número atômico. E o cátio de sódio, que a gente tem aí, ó, Na mais 1, tá? 23 de massa e a gente tem aí 11 de número atômico. Observe que o neônio está no estado fundamental. Ou seja, ele é neutro. O que significa que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Na sua parte inferior é mostrado o número de prótons. Portanto, podemos concluir que ele possui 10 elétrons. No caso do cátio, ele possuía no estado fundamental 11 elétrons. 11 elétrons. Mas a carga mais 1 significa que ele perdeu um elétron, ficando então com 10 elétrons. Assim, tanto o íon sódio quanto o átomo do neônio apresentam 10 elétrons. Essa questão de cátio e ânion, né, nós vamos estudar íons na próxima aula. Então, vocês vão entender como é que ganha e como é que perde elétrons e essa classificação aí de cátio e ânion, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês frisem nesses conceitos aí, tá bom? E agora nós vamos para a atividade. Pronto. A atividade, meus amores, é essa aqui, ó. Então, vamos lá, né? O assunto que nós estamos estudando, né? Que é modelos atômicos, estrutura da matéria, distribuição eletrônica e semelhança atômica, tá bom? Então, aqui estão essas perguntinhas aí para vocês, né? São 6 aí, tá? Então, aí vocês vão aqui completar essas lacunas, porque elas estão incompletas. Então, vocês vão marcar aqui, ó, nessas alternativas, qual que vai preencher corretamente essas lacunas aí do 1 ao 6, tá bom? Então, o primeiro aí, ó, átomos de mesmo número atômico e número de nêutrons diferentes são denominados o quê? Isótonos, isóbaros, isótopos. 2. Os átomos A4020 e C4220 eles são o que aí? Eles têm o mesmo número atômico aí, tá vendo? E ele tem aí diferente número de massa, diferente número de nêutrons aí. Como ele é classificado aí? 3. Átomos com diferentes números atômicos e mesmo número de nêutrons. Preste atenção, mesmo número de nêutrons são denominados. 4. Átomos com diferentes números atômicos e mesmo número de massa são denominados. 5. Os átomos Y, lembra, o número de massa está em cima e o número de atômico está embaixo. Y42, 20 e X4018 eles são o quê? Vejam aí. Vocês vão fazer aqui, ó. Façam aqui, ó. Só vou dar uma dica nesse quinto aí, né? Que vocês vão fazer a subtração aqui, ó. 42 menos 20. E aqui, 40 menos 18, tá bom? Só no quinto aí eu vou dar essa dica pra vocês, ajudar vocês a responderem. Então, aí, ó. Y42, que a gente vai descobrir o valor de neutro aí. Tá? E quando a gente vai descobrir o de neutro se é igual, tá bom? Então, 42 menos 20, a gente vai ter 22 de nêutrons. E desse lado aqui, 40 menos 18, a gente também vai ter 22 de nêutrons. Quando a gente tem o número de nêutrons iguais, tá bom? O número de nêutron igual, mas que a gente tem diferente número de massa, diferente número atômico, ele é classificado como... Sexto, os átomos A4020 e B4019 e E4018 são o que aí? Aí vocês vão responder aqui, ó, marcando a alternativa que preenche corretamente aí
essas lacunas, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar no privado.